começando mais uma anamnese da aprovação. Eu sou o Leonardo Gomes, aprovador em medicina em várias universidades do Rio de Janeiro e do Brasil. E ao meu lado tem a pessoa que me convidou, João Edgar de Almeida, estudante da UFRJ. Muito bom, professor. Pô, muito obrigado por isso. Que isso, cara. Pô, tu vai roubar meu emprego, hein, cara? Muito bom, muito bom. Então, como o Léo já falou, mais uma anamnese da aprovação aqui pra vocês. Ao meu lado, o professor Leonardo Gomes, fazendo aqui sempre a nossa gravação mais alegre, mais feliz. E hoje nós temos aqui uma velejadora. Pô, cara, de verdade, que história sensacional. Que história sensacional. Aprovada na medicina da UF. Pô, ela vai velejando pra faculdade, inclusive, Léo. Não sei se você sabe. Não sei. Pô, tô te falando, cara. Incrível isso. Gente, com vocês hoje, Marina Ertal. Mais uma aprovada pra medicina na UF. Por favor, Marina. Oi, gente. Eu sou a Marina, aprovada em medicina na UF. E hoje eu vim aqui falar um pouco da minha história com vocês. Léo, olha isso, cara. Pô, aprovada em medicina na UF. Veleja. Olha esse lifestyle. A gente vai ter aqui algumas conversas. O João vai falar algumas atrocidades de vela, né? Porque é o sonho de infância, sempre sonhou com isso. Sempre etc, sonhei, etc. cara. Mas a gente também tem uma história bacana aí de aprovação de uma pessoa que se dedica, de uma pessoa que sabe estudar e que tem muito para compartilhar com a gente. Assim, Marina, que a gente conversa bastante aqui só para você também ficar ciente aí, né? Tenho uma crença assim, João, já vai sair soltando tuas perguntas, mas só para ela já... Por favor. Eu tenho a minha crença de que a pessoa, para aprender a estudar, ela demora um tempo, entender como é que é a coisa, etc. Mas cada um que passa por aqui acaba entregando mais uma pílulazinha de conhecimento para quem está em casa consiga formar a sua melhor maneira de estudar e chegar na aprovação ali, né? Então a gente vai conhecer um pouco da trajetória da Marina, desde um pouquinho lá, de repente, do ensino médio, como é que era, né, João? Até chegar na prova propriamente dita do Enem e chegar na nossa aprovação aí. Para começar esse nosso bate-papo, Marina, conta pra gente como que a medicina surgiu na sua vida. Como é que foi isso? Acho que nunca foi um questionamento, assim, na minha vida o que eu queria ser, porque pra mim sempre era certo que eu queria fazer medicina. A minha mãe fez medicina na UF, inclusive, então eu sempre via ela e eu sempre achei, tipo, muito maneiro. Então, eu nunca, sei lá, no ensino médio eu acabei pensando em fazer física também, porque eu me apaixonei um pouco por física. Que isso? Mas fora esse questionamento, assim, de, quero fazer física, acho que nunca teve isso. Eu sempre fui em medicina, nunca questionei muito isso na minha vida. Desde pequeno, então, a medicina faz parte daquilo que você quer fazer. E como é que foi no colégio, cara? Como é que era no colégio? Porque a gente tem a ideia, né, principalmente o pessoal que tá assistindo a gente, que pra fazer medicina você tem que ter sido um aluno brilhante ao longo de todo o colégio. Pode ser o seu caso, tá? Mas já tivemos alguns relatos aqui que não foi assim. E como é que foi na sua vida essa percepção? Tipo, você foi uma boa aluna no colégio? Você levava o colégio a sério? Cara, eu acho que sim. No ensino fundamental, eu estudava numa escola mais fraquinha e eu era muito boa lá, era uma das melhores alunas. E aí meus pais acabaram me mudando para uma escola mais forte, aí eu não era a melhor aluna da sala, mas eu era boa, sim. Nunca fui uma aluna ruim, só que daí veio a pandemia, né? Aí a pandemia eu não consegui manter, assim, certinho, porque eu não prestava muita atenção nas aulas, eu me dispersava muito, sabe? Foi uma mudança muito rápida, então, sei lá, eu cheguei no ensino médio sabendo que eu queria medicina e veio a pandemia e aí eu perdi todo o foco que eu tinha e aí, quando eu saí, assim, da pandemia foi um negócio, tipo, pô, agora eu tenho que aprender, agora... Passei ensino médio sem saber nada. Não sabia nada de física, inclusive. Cheguei no segundo ano do ensino médio e sabia nada de física. E nesse tempo que eu consegui estudar pro ensino médio, foi quando eu me apaixonei por física. Foi aí que veio, porque até lá não sabia nada. Cara, eu acho que tem uma coisa muito boa aí pra gente falar, Léo. Queria saber a sua percepção sobre os alunos que vivenciaram o ensino médio na pandemia. Assim, como que você vê que foi esse momento pra eles e como que tá sendo receber alguns desses alunos no curso agora? Eu acho que aí a gente tem dois momentos, né? Maneira que é a primeira vez que a gente toca nesse assunto, né? Eu acho que é um tema muito importante pra gente falar. Eu acho que tem dois momentos da pandemia. A gente tem as crianças na pandemia, né? Que, vamos botar ali, o 9º ano, o 1º ano, que Deus me livre falar... Entendo, por favor, o que eu quero dizer, né? Porque foi uma atrocidade, muitas perdas, etc, etc. Mas na cabeça da criança do 1º ano, num primeiro momento foi, ai, graças a Deus que não tem aula.
Ai, que bom que aconteceu isso, não tem aula, Jesus, eu vou poder dormir, eu vou poder não sei o que, eu vou ficar em casa, eu vou... Eu acho que, é claro, depois a gente sabe as consequências todas de uma pandemia, eu não queria entrar... Mas assim, no primeiro momento, pra estudo, o cara, que bom que não tem aula. Dormiu pra caramba, não fez nada, os moleques não fizeram absolutamente nada. As escolas não estavam preparadas para esse modelo, na verdade é essa, porque ninguém tava, é um negócio que, né, enfim. Agora... a conta vai ser paga em termos de aprendizado, né? Então a gente normalmente recebia alunos, vamos chamar assim, muitos ruins em termos de aprendizado, né? Cara, com muita coisa decorada, pouca coisa entendida. Com a pandemia isso ficou uma calamidade. As pessoas não sabiam nada porque foram aprovadas sem realmente ter estudado, né? O cara chegou ali no curso sem saber o que ele estava fazendo ali. Não tiveram, inclusive, o julgamento, muitas vezes, do que fazer. O que eu vou fazer de vestibular? Porque na escola, você no presencial, você conversa com seus amigos, eles vão te dando pontos legais de que eles pensaram por que eu vou fazer engenharia, por que eu vou fazer não sei o quê. Você acaba fazendo carreiras que se destacam mesmo, né? Então, o cara, na pandemia, muitos, acho que vou fazer medicina porque tá salvando gente. Não sabia nem o que estava fazendo ali. Nossa, foi tão legal o que o médico fez, que o enfermeiro fez, e escolheram pela televisão e não pela cultura que era normal de passar na escola. Dos professores comentaram o que fizeram, muitos estudaram não sei o que, e aí vão falando e tal. Perdeu-se isso também, não só conteúdo, mas também aquela troca de social mesmo, para conhecer as carreiras, né? Aí quando chega no Mini, que a gente tem que quase que alfabetizar esses meninos na matemática e na física, cara, a gente passou bons momentos de dificuldade ali, para não falar... Vamos lá, maus momentos mesmo ali, né? E agora a gente está chegando nos piores. No pior momento. Porque aquele cara do terceiro ano que ia fazer vestibular, João, ele foi prejudicado, mas ele teve o primeiro e o segundo. Uhum. E mal ou bem, mesmo na pandemia, como deveria... Vai ter o Enem no final do ano, o cara... Chegou uma hora que ele começou a estudar. O moleque do primeiro ano agradeceu, cara. O cara não fez nada no primeiro ano. Nada. Eu acho que quando a Marina fala que no segundo ano foi ver, eu acho que é muito disso. No primeiro ano deve ter relaxado, né, Marina? Ali, não... dormiu, não estudou. Se teve aula, não sei, bota uma foto na frente do computador, o professor fingir que eu tô ali, né? E acho que é meio por aí. Mas paga-se um preço, cara. Paga-se um preço altíssimo de não ter desenvolvido determinadas habilidades na idade que deveria ter desenvolvido essas habilidades. Cara, isso é muito interessante, porque é uma coisa que o pessoal às vezes não pensa, né? E você tá vendo esse pessoal chegar no curso agora, e com as dificuldades, com os desafios. E eu queria saber da Marina, quando você estava vivendo esse momento, ali, você estava no primeiro ano do ensino médio, é isso? Sim. Dormiu pra caramba. Isso. Você percebia isso? Ou nada? Tipo, cara, tô levando aqui e não acho que essa conta eu vou ter que pagar em algum momento. Eu acho que era não sei, um fantasminha que ficava assim atrás de mim, porque eu sabia que ia vir, mas era um negócio que também não dava muita motivação, sabe? A vida não era muito feliz na pandemia pra mim, então... Você via o negócio vindo, mas você também não tinha motivação pra fazer alguma coisa diferente. Sabia que a conta ia vir. Distante, né? O vestibular é muito longe. E o colégio, ele aproxima isso. Porque, mal ou bem, você tá no primeiro ano. Eu já dei aula de primeiro ano, né? Você tá no primeiro ano, mas você dá aula no vestibular, você comenta. Isso caiu no Enem, isso já caiu na FUVEST, isso já caiu na UF. Olha por esse caminho. Você vai, por mais que você saiba que o seu papel principal no primeiro ano não é dar aula pro vestibular, você tem outras valências para fazer o aluno aprender, inclusive trocas mesmo sociais numa conversa, educacionais numa conversa com os alunos, você acaba mostrando, ponderando o vestibular um pouquinho com eles. No segundo ano um pouco mais, no terceiro ano mais ainda, né? Mas eles perderam isso, eles se afastaram abissalmente, sei lá, da prova, sem ter nem aquele bate-papo sobre o vestibular, né? Quando não tiveram na pandemia as aulas que deveriam ter tido. E quando é que essa chave virou pra você, Marina? Do tipo, cara, agora eu preciso me mexer porque eu quero fazer medicina e medicina parece que é um desafio grande. Assim, você já entendia que era um desafio real ou não? Já entendia que era algo muito difícil de alcançar, até porque... Eu ficava acompanhando na minha escola quantas pessoas que aprovavam em medicina, e é um negócio difícil, né, pra aprovar em federal. Mas eu acho que pra mim, pelo menos, não sei, algo que foi meio bom e meio ruim foi que no primeiro dia do segundo ano do ensino médio eu já tava sentada lá na frente, já tava com meu caderninho, já tava assim, eu preciso aprender isso aqui, porque eu não sei o que é física, eu não sei o que é química. Então, pelo menos pra mim, essa chave virou rápido. Então, eu ainda tava no modelo híbrido, mas quando eu tinha aula presencial, eu sentava lá na frente. E aí, quando a aula era online, eu tentava prestar atenção também. E virou rápido essa chave pra mim. Pô, que bom, né? Porque, não sei se você vai concordar, Léo, mas eu acho que esse um ano que o pessoal teve aí, acabou que
dificultou ainda mais para eles engrenarem na situação. Então veio ali 2021, o cara, ainda estava sendo muito afetado por aquilo e não virava essa chave. Tanto que a gente vê gente que estava em colégio bom, que demorou mais tempo do que seria o esperado para passar. Não, e assim, eu acho, tá, Marina? Na pandemia eu já não estava mais dando aula em escola. Mas eu acho que muitas escolas, e aí não sei se a sua foi assim, né? Partiu do pressuposto que você teve o primeiro ano e tinha que ter aprendido aquilo ali, resgatou-se pouco, segue daqui pra frente, vamos lá. Muitas escolas trataram assim. Eu sei porque o Ritter mudou a apostila dele toda, cara. Teve que alfabetizar matematicamente a galera pra poder tocar o mini e tal, né? Mas no segundo ano, quando você sentou ali, já era pensando em medicina, né? E no terceiro ano, Marina, como é que foi a sua preparação pra medicina? Porque depois você veio pro mini, mas como é que foi aquilo ali que foi chegando o Enem, né? E agora, putz, você já estava se sentindo mais preparado? Já estava rodando um pouco melhor as matérias? Ou você sentia que era uma coisa muito distante ou nem sentia para começar a sentir que ia chegar mais perto? Eu acho que nunca foi um sentimento assim muito linear. Mas para mim esse negócio de ter virado a chave muito rápido teve o seu lado negativo também. É que eu sempre fui muito competitiva. Será? Então, quando, voltou o segundo ano do ensino médio e eu virei essa chave, eu virei ela, muito forte. Então, principalmente no meu terceiro ano, eu ia pra escola muito cedo. Eu não almoçava. Eu lembro que na reta final eu parei de almoçar pra estudar, porque eu achava que aquele tempo ali eu tava desperdiçando, entendeu? E aí eu ia pra escola cedo, eu ficava estudando até 9h30. Tinha dia que eu ia até 9h30. Chegava 7 da manhã e ia até 9h30. Às vezes chegava fim de semana e já não pegava nada, eu tava acabada. Mas, então teve esse lado negativo pra mim, que essa competitividade me consumiu um pouco. E como é que foi no vestibular do terceiro ano, assim? Qual foi a sua resposta em termos de nota? O que você chegou lá, sentou? Era aquilo que você imaginava? Não, fui muito pior do que eu imaginava? Ou não, eu fui mal mesmo e eu imaginava ir mal mesmo? Era isso que eu imaginava. Então, como teve esse segundo ano e praticamente esse terceiro, que eu tava num ritmo muito forte, muito pegado, eu lembro que até metade do meu terceiro ano eu ficava assim, eu não sei por que a galera tá desesperada, eu não sei por que eles estão chorando. Isso aqui é fácil, é só você sentar lá na frente e você estudar. Só que daí começou a chegar no final do terceiro ano, no metade do ano, começou a bater aquilo, aquele peso, porque eu abandonei todas as partes da minha vida. Eu parei de velejar, eu abandonei meus amigos, parei de sair, parei de fazer qualquer outra coisa. Então a minha vida começou a depender daquilo, sabe? Se aquilo não der certo, eu não sou mais nada, porque aquilo ali é a minha base, sabe? Se eu não passo no vestibular, o que sou eu? Porque eu parei de fazer tudo. Então, quando chegou assim, no final do terceiro ano, começou a bater aquela pressão, aquele peso que eu não sentia antes, que eu ficava por que vocês estão pressionados? Isso aqui é vestibular, é simples. E aí começou a bater bem forte, chegou na semana do Enem, no mês do Enem, aí desabou tudo, chegou na semana... E aquele Enem bizarro de difícil que foi do meu terceiro ano. Não tava esperando aquilo, chorei no Enem inteiro. Eu sei que, não consegui alcançar nem metade do meu potencial. Eu nem queria ver a minha nota. Quando saiu a nota do SISU, eu não queria olhar. Eu não vi, até hoje, na real. Quem viu foi meus pais. Eu não ia colocar a minha nota no SISU. Não foi eu que botei, minha mãe que botou. Ela falou assim, filha, bota, vai que... E ela botou por mim, porque eu nem toquei naquilo. Cara, que relato, né? E assim, beleza. Tem uma coisa aí pra gente explorar que eu acho que é muito interessante. Você, ao longo do seu terceiro ano, pelo que você contou aqui, não observava o vestibular como esse bicho de 7 cabeças, até certo ponto. Sabia que era difícil, fazia por onde e ok. Mas você recebe um feedback do vestibular, você reprovou. E como é que você lida com isso? Porque existe uma desconexão entre aquilo que você acreditou a maior parte do ano e aquilo que realmente a vida te mostrou. Como é que foi isso pra você? Pra mim foi um impacto muito grande, porque, enfim, eu não olhei minha nota no SISU, não apliquei nada, mas a minha mãe fez por mim, graças a Deus. E não foi uma reprovação, assim, muito longe, foi uma reprovação muito próxima. Eu fiquei, por exemplo, na FRJ Macaé, no primeiro SISU, eu fiquei uma vaga abaixo. Caramba. Então, Caraca, é aquele ótimo, impacto que tu fica assim, nossa, eu achei que eu tava indo tão mal, mas eu tava tão perto. Se eu tivesse bem, aí você fica se remoendo, você fica se culpando. Se eu tivesse melhor naquela semana do Enem, se eu tivesse cuidado mais de mim, eu podia estar lá agora, sabe? Se eu não tivesse chorado tanto no meio da prova, teria acertado mais umas duas... Não, mas né? Porque às vezes você se desestabiliza e... Eu errei uma questão no cartão resposta. E eu fiquei remoendo aquela questão durante muito tempo. Eu fiquei, aquela questão, vai que era ela. Mas enfim. Cara, e ao que você atribui esse seu desempenho bom no colégio? Porque quem tá assistindo a gente já reparou que é uma pessoa inteligente que tá aqui conversando conosco, né? Que, alguém no terceiro ano, que viveu a pandemia, a dificuldade toda, e ainda assim, no terceiro ano, com os desafios
fez uma prova dessa. A uma vaga da aprovação. Quão difícil é, Léo? O aluno do terceiro ano passar direto para a Faculdade Federal de Medicina. O aluno não tem nem a maturidade, a grandeza do que é o vestibular passando do terceiro ano, assim, né? Quem está em casa aí, por acaso, que tenha passado do terceiro ano, ele sabe que é difícil, mas ele não consegue ver o quanto é difícil. Né? São vários fatores, não é apenas o fator técnico. São muitos fatores mesmo. E eu queria saber de você, Marina, ao que você atribui isso? Por que você acha que isso aconteceu com você? Sua criação, sei lá, a educação que você teve mais jovem? O que foi? Porque é uma parada que assim... Pra acho performar que tão bem mesmo nas com condições ruins de pandemia, mesmo assim no terceiro ano você conseguia... Porque assim, você tecnicamente foi aprovada. Porque... uma questão. Não uma foi, vaga, né? Desculpa, tecnicamente não foi aprovada, porque ficou por uma vaga, mas há um indício de que... Vai dar. Vai dar, pô. Isso. Se do terceiro ano eu fiquei por passando um ano inteiro, o meu método tá funcionando, ele funciona, né? Acho que é isso. E assim, rapidinho, eu faço essa pergunta porque eu acredito que tem pais que assistam a gente também. E, pô, acredito que você, Léo, você é pai, tem a curiosidade de entender como que esse case de sucesso foi construído. Como é que acerta? Para quem não sabe, Marina é velejadora, se você quiser contar um pouco da sua experiência aí. Eu acho que o esporte, nesse sentido da competição, ele já te traz algumas vitórias e frustrações que te fortalecem enquanto competidor. Porque o vestibular é uma competição. Exato. Né? Então você já lida com as vitórias e com as derrotas de uma maneira diferente de quem não tem isso na vida, normal. Na vida, né? Então quando você diz assim, eu abri mão de tudo por causa do Enem e aquilo ali eu me respondo, porque você está acostumado a ter uma resposta no esporte, né? E que para você é importante essa resposta no esporte, né? Então, assim, a que você atribui, quando o João perguntou assim, o que você atribui o seu sucesso na escola te levar ao sucesso do vestibular? Como é que você via na escola que você estava indo bem? É isso, João? Por aí. Realmente. Né? Porque, tipo... Que você era uma boa aluna e que podia te levar à aprovação da UF, né? Ou quanto o esporte te ajuda, Marina, a ser uma pessoa mais fortalecida emocionalmente para fazer uma prova? Ou te ajudou de alguma maneira a ser competitiva? Porque você falou que você é uma pessoa competitiva. Isso parte um pouco da competição do esporte, ou não? Sim. Eu lembro que meus pais me levaram, por exemplo, meu primeiro brasileiro de optimista, eu tinha acho que 10 anos ou 9. Então, é um negócio... meio competitivo tá na minha vida há muito tempo. Então, é uma pressão que eu nunca soube lidar muito bem, mas é uma pressão que ela sempre esteve presente ali. Então, chegar no vestibular e ter aquela pressão de, depende só de mim, de mais ninguém, eu tenho que fazer um negócio muito bem pra dar certo, não é a primeira vez que eu tinha sido exposta a uma situação dessa. Eu já tinha sido exposta a isso antes. Então, acho que tem muito a ver com o esporte também, mas... Não, e tem um outro fator que ela tava conversando com a gente em off, né? Que na vela, no caso, ela fala que, cara, existem vários fatores que influenciam. E no caso agora, no vestibular, na cabeça dela, era apenas ela. Então, Léo, imagina, você tá acostumado numa situação que a adversidade vem de todos os lados. Você vai pra uma... ela falou correnteza. Vento, correnteza, óleo na água, bicho na água, tudo. Aí tu vai pra um lugar onde só depende de você. Que maravilha. Mas a nossa cabeça é um enigma, né, cara? Porque você tá com conteúdo, você estudou, mas virar aquela primeira página e ver uma questão que você não sabe é o suficiente para você achar que você já não sabe nada. E aí, de uma vez, desmorona tudo. Então, existem muitas variáveis fazendo uma prova também. Claro, ter muito conteúdo ajuda a diminuir essas variáveis, porque se você tem muito conteúdo, você tende a acertar mais, né? Mas para desmoronar também... E aí que está o problema do terceiro ano. Quando eu olho para o aluno do terceiro ano, ele não tem esse emocional de caiu, ergue de novo, vamos voltar para a prova que a prova continua. Eu preciso entregar até o final o meu melhor, né? Eu acho que no segundo momento agora, Marina, nesse ano, quando você faz a prova, mesmo que o castelo tendesse a desmoronar, não desmorona tanto quanto no terceiro ano. Ou não? Sim. Eu acho que esse ano... Um dos grandes diferenciais é que eu peguei mais leve e eu voltei a velejar de vez em quando. Eu corri estadual, corri a semana de vela do iate. E eu lembro que esse meu hiperfoco, assim, no campeonato, em chegar lá na largada e estar muito bem, eu consegui me apropriar disso no vestibular. Eu lembro que
sei lá, um mês antes do Enem, teve, acho que estadual, alguma coisa assim. E eu senti um sentimento que eu não sentia há muito tempo no vestibular, que era aquilo de, tipo, eu sei que eu sei fazer isso aqui e eu vou agarrar isso aqui com tudo que eu posso, porque eu tô aqui nesse momento e eu vou fazer isso. E aí me apropriar de novo desse negócio do esporte, não só da competitividade, porque a competitividade nunca me largou, mas, sei lá, do acreditar em mim, de achar que, tipo, pô, eu sei fazer isso, foi um negócio que mudou completamente pra mim esse ano, o ano que deu certo, porque eu cheguei lá no Enem assim, tipo, eu sei fazer funcionar. isso aqui. Com sangue nos olhos, sabe? Tipo, isso aqui é meu. Você tinha alguma dificuldade em alguma matéria específica? Porque, bom... Tinha. Qual que era e como é que era isso? Nossa, eu era péssima em história. Péssima. Aí o cara tá vendo a gente, Léo. Ele tá pensando, pô, história. Se esse problema. O Brasil foi descoberto em 1500. Eu não sei ler nem física. 80 e tal, José Sarney assume o poder com a morte de Tancredo Neves. Eu tenho um lapso ali na história do Brasil. Por favor, compartilhe sua dificuldade em história. Desculpe. Pô, eu lembro que ano passado, no começo do ano, era até engraçado, porque, enfim, eu comecei a estudar, e depois eu parei de estudar e eu voltei depois. E aí, nesse primeiro período que eu tava estudando, eu só estudava humanas. Era só humanas. Tipo, eu não pegava um livro de física, eu não pegava matemática, pegava nada. Porque eu era muito ruim, gente. Desculpa. Mas eu não sabia nada. Pegava uma questão de filosofia, eu ficava assim, o que os caras estão falando? Ou, enfim, não sabia linha temporal de nada. Então, era o dia inteiro estudando só humanas. Primeiro semestre foi basicamente se dedicando a humanas, assim. Claro, fazendo as outras matérias, mas o principal mesmo ali era... Caraca, amor. E isso é muito bacana de gravar, né? Porque muito é um relato diferente, raro. É um relato raro esse. Eu acho que tem um relato em comum, que é... O ano em que eu voltei a cuidar de mim funcionou, porque acho que muitos vêm dividindo isso com a gente aqui, né? Eu acho que você parar de fazer sua atividade física, largar, se abandonar, por assim dizer, é gerar uma ansiedade muito grande, né? Não tem o que fazer. Esse é o relato comum. Agora, o relato diferente é... O meu problema era humanas. Exatamente. Né? Porque num curso de medicina, se o seu problema não é física, não é matemática, tem uma chave de aprovação boa aí, cara. Né? Como é que era? Assim, você pegava a apostila de matemática e de física pra fazer... E aí? Eu fazia elas, mas é porque eu já tinha feito muita questão no meu ensino médio. Tipo, o meu terceiro ano, esse negócio de estudar de 7 às 9, era porque eu fazia questão mesmo. Então eu já tinha pego praticamente tudo. Então era meio que repetido, sabe? Eu ia fazendo física, matemática, química, mas era igual. Então eu fazia rápido. Aí depois eu pegava história, eu ficava lendo o livrinho assim, tipo, não sabia disso, maneiro. E estudando de verdade, pra aprender, né? Pois é, cara, isso é tão diferente da minha realidade, por exemplo, que sempre tive mais dificuldade, que, pô, eu fico muito curioso de saber como é que isso foi construído, sabe? Você acha que foi no seu ensino fundamental, por exemplo, que você conseguiu desenvolver as bases necessárias pra você chegar no médio e não ter dificuldade em matemática, física e química, por exemplo? Cara, sim, eu acho que a minha escola, ela era muito forte nessas bases, então eu peguei muito bem, isso tem muito a ver também com os privilégios que eu tive, porque a escola era bem forte mesmo. E eu sempre gostei muito de matemática também. Na verdade, eu era uma nerdzinha no ensino fundamental. Eu sentava lá na frente e ficava fazendo coisa de matemática. Matemática era a minha matéria preferida, depois perdeu pra física, né? Não, mas matemática, não à toa, né? Os alicerces do aprendizado estão em matemática e português, né? Eu acho que são duas valências que são muito relevantes na hora de você analisar uma pessoa, né? Porque a partir delas você vai construindo todas as outras. Tendo uma boa matemática, você leva de lambuja a física, você leva de lambuja a química, né? Tendo uma excelente leitura, você vai ser melhor em humanas, você vai ser melhor... Enfim, então são duas... E aí quando você já tem a matemática no bolso, pô, tá de brincadeira. Ajuda muito a fazer uma boa física, se apaixonar pela matéria mais bonita do ensino médio, claro. Né? mas, assim, isso é construído no berço mesmo, né, cara? Ali no berço. Eu me lembro na pandemia, meu filho tinha, isso foi 2020, meu filho tinha 5 anos, né? A gente ia aprender a somar e a subtrair contando o carrinho do Relâmpago McQueen, meu irmão. Então junta a bolinha, eu quero 8, tem 5 aqui, quantos faltam? 3! E é isso, pô.
contabilizar, mexer a mão ali e não ficar só no dedo aqui, botar, né? Então, assim, eu acho que você pode criar, tem da pessoa, mas eu acho que a escola, como a Marina falou, ela pode ajudar nesse aspecto de tornar palpável a coisa, né? E não só no abstrato. Eu não deixei meu filho armar conta enquanto ele não sabia, juntar bolinhos de, né? Acho que é por aí. Pô, Léo, mas é porque tem uma coisa que ela fala e que eu acho que você pode ajudar muito a compreender isso. Muita gente estudou em colégio bom, em colégio forte, e não chega no terceiro ano com a bagagem que ela chegou. Não chega. Tem alguma coisa faltando aí? E essa é a pergunta que eu me faço, João. Isso, essa é a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer e a gente tem que acertar. Se eu tivesse essa resposta... Cara, eu vou te dizer, Marina pode ajudar, e pelo amor de Deus que essa pergunta eu me faço todos os dias. E agora eu estou tendo a segunda oportunidade de como é que eu posso dizer, de efetivamente chegar às minhas conclusões com o segundo filho, né? Eu acho que o meu filho é um apaixonado pela escola. É um apaixonado pela escola, o mais velho, né? Adora ir para a escola e tal, mas vai ter uma hora que ele vai odiar. Ou não vai? Tem uma hora que você... Eu acho que a criança, a criança, ela no início adora, porque mexe na terra, porque come areia, porque dança, porque pinta, porque joga bola. Tem mais liberdade. E deve ser divertidíssimo. Ele voltava cheio de lama, então, pô, é isso, né? E chega uma hora que tem a prova, que tem o medo, que tem o receio, e aí eu quero prestar muita atenção qual é o momento em que ele toma a primeira porrada, e o ser humano, pela nossa cultura, não está acostumado a tomar essa porrada, e com medo de errar, deixa de acertar. Eu acho que eu vou prestar muita atenção no momento que ele começar a desgostar, e aí eu tenho certeza que ele falhou em algum ponto ali, eu vou precisar agir para que ele recupere esse ponto e não tenha mais medo daquela disciplina. Provavelmente Marina passou por algum trauma em história, alguma nota baixa em alguma prova. Sim, prova do 8º ano. Tirei acho que 3. E o pior medo nota de da minha receber. vida. A criança não sabe receber não. A criança não sabe receber não. E quando ela recebe o não da prova, ela não é atraída, ela repele, ela não quer ver de novo aquilo para não se frustrar de novo em não saber. Então a atenção dos pais, ela tá muito ali, né, cara? Qual é o momento? Só que a gente trabalhando todos os dias, a gente na rua, fica difícil de enxergar quando foi esse trauma, né? E aí, de repente, em matemática isso nunca aconteceu. E ela levou a matemática com muito mais... Minha sensação. A Deus está me dando a oportunidade de ter a segunda observação, caso eu falhe na primeira. Mas eu estou muito atento em que momento ele falou assim, papai, eu prefiro ficar vendo o filme hoje, aí a escola. Deu problema, calma aí. Cadê a nota? Cadê o trabalho de ontem, da semana passada, do mês passado? Eu preciso corrigir isso agora. Cara, essa percepção, você que é pai, tá assistindo a gente aí, ó. Preste atenção nisso, cara. Porque é um trabalho que eu realmente acho que corrige ali. É ali. E lá na frente vai ser muito benéfico, cara. Pô, imagina, Léo, chegar no terceiro ano, teu filho sem dificuldade pra passar... Eu espero, João, pô, tô falando um menino de 8 anos. Sim. Eu espero que o trabalho tá sendo feito. Ter visto, Mas aí você teve, mano, no 8º ano, uma nota de história. Foi a pior nota. Mas ela veio descendo. Não lembro. Ou de repente ela, provavelmente, Sei. ela veio do 10, 9,5. Mas ainda tá bom. É porque no 9. 8º eu mudei de escola também. Eu fui pra essa escola que era mais forte. Então acho que foi o baque também de ter um nível superior, assim, de ensino. E aí, de repente, faltou uma lacuna mesmo. Na sua escola anterior estava dando isso. Nessa nova escola já pulou uma janela de uns 100 anos ali. Que em escola 100 anos são 2 semanas. Aí você já era, né? Perdeu a linha do tempo e pode ser isso. E aí traumatiza mesmo, cara. A nota baixa traumatiza mesmo. E como é que você recuperou? Falou, agora não dá. Eu preciso sentar. Eu acho que... Foi a nota do Enem que... Foi a prova que você teve mais dificuldade no seu terceiro ano para fazer? O Enem? Não entendi. Do Enem. No seu terceiro ano, a prova mais difícil para você foi humanas? Ou já não foi mais humanas? Então, é porque no Enem... Eu acho que eu não tava em mim, sabe, naquela semana. Eu não lembro de nada. Eu só... Isso, faltou um. Fica tranquilo, filho. Fica tranquilo. Dá pra passar. Eu lembro que a semana entre Enems, por exemplo, foi a pior semana da minha vida, assim, mas sem dúvida. Eu lembro que eu não podia segurar um copo de vidro, porque senão eu derrubava ele no chão. Minha mão não tinha força pra segurar o copo de vidro. Tremia eu não podia subir escada, que eu tinha medo de cair da escada. Caraca. Estresse então aquele mesmo. Enem foi... Uma Gosta nem de lembrar. Não recomendo pra ninguém. Um trauma. Caramba, cara. Aí no ano seguinte... E como é que você chegou no Mini, Marina? No ano passado eu tinha quase desistido.
Porque, enfim, ia chegar o SISU 2 e como eu estava muito perto no SISU 1, eu pensei, agora vai, né? Aí eu apliquei no SISU 2 e não deu pra nada. Não passei na FRJ Macaé, não passei na Unirio, não passei na UF, não passei na FRJ. Então eu tava, tipo, sabe, eu já tinha feito matrícula pra particular, eu já tinha meio que desistido um pouco de estudar. E aí a minha mãe chegou e falou pra mim, ela tinha prometido pra mim antes que eu ia pra particular caso eu estivesse muito mal. Só que ela chegou e falou pra mim, filha, falta menos, sei lá, 5 meses pro Enem. Vamos tentar só mais dessa vez, porque vai ser um tiro curto. E eu acho que eu funciono também em tiro curto. Aí ela pesquisou, assim, melhor curso de medicina no Rio de Janeiro. E ela achou o Mini, tipo, a gente nunca tinha ouvido falar do Mini antes. Foi, tipo assim, acertar, sabe? Foi um negócio certeiro. Ela só pesquisou e aí eu entrei. E eu entrei na modalidade online, inclusive, foi a melhor coisa que eu podia fazer. Melhor coisa, né, cara? 5 meses estudando com a gente. Mas ela deve ter feito um JKI, 50 anos Cara, em 5 ali, né? Porque na modalidade online você tinha toda a ferramenta desde o início do ano e foi buscando justamente o que precisava, né? Eu acho que o negócio que me tranquilizou também é porque eu cheguei e aí eu tive só um pouco de matéria e daqui a pouco já começou a vir revisão. Então eu fiquei assim, pô, vou pelo menos dar uma relida em toda a matéria que eu já vi, porque não vou começar aqui do zero, não vou esquecer tudo, vou chegar lá no Enem e pelo menos vou ter visto um pouquinho de cada. E eu já tinha visto antes, né, no ensino médio. Então não era como se eu estivesse aprendendo ali agora. Mas o online, assim, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque foi um período, assim, que eu cuidei mesmo de mim. Eu ia pra psicóloga. Tempo, né? Meus pais estavam sempre me olhando. Então, se tivesse alguma coisa assim, se eu estivesse surtando, eles estavam lá do meu lado. Se eu quisesse entrar no quarto do meu pai, chorar na cama dele, ele tava lá e eu ia chorar lá no quarto dele. Mas aí eu comecei a ir pra psicóloga toda semana, comecei a ir pra academia todo dia, voltei a me exercitar, graças a Deus, que é uma coisa que eu adoro, sou apaixonada por esporte. Você é atleta, né? Então... Voltei a correr alguns campeonatos, óbvio que não naquele nível, né? Mas, sabe, correr assim só pra fingir que tô ali na água. E aí foi um período assim de autocuidado e foi perfeito, essencial. Fundamental, assim, né? É uma história muito bacana de ouvir, Léo, porque talvez você que esteja em casa pense, pô, essa não é a minha realidade. Mas esse é o bacana da gente gravar com todos os nossos aprovados aqui, porque, cara, cada ser humano é um universinho, sabe? Pô, olha isso. Então, no momento que ela vai, faltando 5 meses para o Enem, encontra a gente, entra no curso, começa a estudar do online, coloca a vida dela, o contexto macro da vida dela em dia, exercício físico, vela, se conecta com ela, sabe? Tipo, uma coisa importante pra caraca. Claro que sim. E são coisas que às vezes a gente simplesmente deixa de lado. E a gente acha que, não, isso é bobeira. Pelo contrário, cara, olha isso. Um relato que a gente tem aqui, uma aprovação que muito se dá por conta dessa reconexão, né? Acho que você concorda com isso. Que, tipo, cara, foi importante isso pra você. Tá fazendo as coisas que te fazem feliz, sabe? Sim. E como é que era uma rotina do seu dia, Marina? Assim, você acordava, só pra galera saber mais ou menos como é que era o dia Marina Hertal de ser, assim, então, mais ou menos, em média. Nessa reta final, assim, não teve tanta rotina, porque eu tava sem estudar um tempo já, que eu tinha desistido. E aí eu acordava, assistia as aulinhas lá, presencial não, ao vivo. Aí fazia as apostilas, só que tinha dia que, tipo... Eu acordava e eu não fazia nada, não conseguia fazer nada o dia inteiro, porque eu não entrava no ritmo. E foi um negócio que eu trabalhei muito com a psicóloga, porque como tem essa competitividade minha, eu ficava me culpando. Tipo, como assim eu não fiz 1000 questões hoje? O que tá acontecendo comigo? E aí a psicóloga serviu muito pra isso, pra, tipo, eu não me culpar e não ficar, tipo, já que eu não estudei nada ontem, hoje eu vou fazer 300 mil questões. E aí serviu muito pra isso também, pra, tipo, não querer ficar balanceando um negócio que não tem porquê, não me ajudava, só atrapalhava a minha cabeça. Marina, mas me explica uma coisa, cara. Você ficou por uma vaga ali, né? No primeiro SISU. Por que você pensou em desistir? É porque a gente sempre vê muita gente que tá há muito tempo tentando isso. Tem gente que tá, sei lá, cursinho 7 anos, e você vê muita gente boa. Você fica assim, sei lá, as pessoas me acham boa, mas eu nunca me achei tão boa assim. E eu ficava olhando pra aquele cara, tipo, nossa, olha ele é muito bom. E eu me comparava muito também. E eu ficava, pô, se aquele cara, ele tá 5 anos de cursinho, ele sabe tudo, não tem nada que você pergunte que ele não sabe, quem sou eu? Tipo, o que eu tenho de diferente? E aí depois eu fui percebendo que não necessariamente a pessoa que mais sabe, a pessoa que tá mais mais confiante de estar ali, sentar naquele dia, saber que você consegue, sabe? Tipo, tentar pelo menos, estar ali presente em si, fazer a prova do jeito que você consegue. Não necessariamente a pessoa que sabe mais, não a pessoa Tem que ir lá fazer, cara. Tem que fazer, né? Porque essa é a comparação útil.
É aquilo que o feedback da prova te dá. É isso, é fazer, porque o cara sabe muito. Mas se o castelo desmoronar, por isso que tem que estar. Por isso que o relato comum que eu fiz questão de frisar aqui era todo mundo que passou por aqui, ou pelo menos 90%, né? E aí pode ter exceção que confirma a regra, obviamente, né? É de pessoas que cuidaram de si, que foram à academia, que, foram ao psicólogo. Graças a Deus, cada ano que passa, as pessoas estão perdendo um pouco desse tabu do psicólogo, né? Porque antigamente, você faz 10 anos atrás, falar que foi psicólogo, a pessoa... Tá maluco. Graças a Deus. Então isso tem se tornado normal, porque as pressões do dia a dia aumentam cada vez mais, não tem jeito. E aí o cara sabe muito. Senta ali, já chora antes de abrir a prova. Era Isso eu. aí. Chorando de abrir a prova. Eu sentava e chorava. Conteúdo? Tem. Fez simulado? Fez. Mas na hora do valendo... E você sempre se culpa, tipo assim, mesmo você tendo mantido assim uma rotina mais ou menos, você pensa assim, eu podia ter feito mais questão naquele dia, eu podia ter feito mais... E ficar voltando... Não Marina, tem... a gente veio conversando exatamente isso no carro, enquanto vinha pra cá, batendo papo. E aí eu falei com o João, se você deixar a ansiedade te dominar, você nunca acaba de estudar. O seu dia de estudo não acaba nunca. Nunca. Porque o cara... pode fazer mais. Não, mas ainda tá cedo. Eu ainda tenho mais 10 minutos. Eu ainda não tô com tanto sono assim. E aí, o que vai acontecendo ao longo do tempo? O cara dorme mais tarde, mas ele precisa acordar no mesmo horário. E aí o sono vai ficando prejudicado. Aí o almoço vai ficando prejudicado. Você deixa de comer. Aí você deixa da sua higiene pessoal. Você para de tomar banho ou tomar banho mais rápido. Daqui a pouco eu tomava, hein? Daqui a pouco o cara não se limpa para não perder tempo. E aí, meu amigo, já era. Porque a ansiedade tomou conta. E chuta o que vai acontecer no dia da prova. Não tem o que fazer, cara, é inevitável. Então, principalmente no início do ano, né, até ali setembro, o cara tem que ter hora de dormir e fechar o livro a hora que acabei, cara. Por hoje é isso que eu tenho que fazer e não deixar essa ansiedade tomar conta, né? Porque senão no dia da prova vai acontecer de novo. E é por isso que tem muita gente muito boa que não passa, né? O cara arrebenta e aí tem uma nota menor em redação porque se desconcentrou, aí foca mais só em redação, aí tem uma nota pior em natureza, aí foca mais em natureza, aí o cobertor é curto, enquanto o cara pode cuidar dele. Totalmente. Que foi o relato que uma aluna nossa teve aqui, que, né, a gente bateu esse papo e conversou, e ela foi ao psiquiatra, teve uma depressão muito forte, tarará, compartilhou com a gente aqui no ano que cuidou, e foi a Iris, que no ano que meditou, e foi a Isadora, que no ano que... E assim vai. E Ertal mais uma. No ano que cuidou dela, foi lá e pei. Exatamente, cara. E assim, uma coisa que eu acho que é um antídoto pra essa ansiedade do cara de... não tem como acabar de estudar. É simplesmente seguir o que o pessoal tá falando pra você fazer. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, cara. E eu acho que faz muita diferença, porque fez diferença pra mim. Léo, vocês já pensaram naquilo ali, cara. Vocês vivem daquilo há muito mais tempo. O produto tá pronto. Isso, sabe? Então o cara vai chegar lá, assiste essa aula, faz essa sequência de exercício, vê esses vídeos e acabou. E é saber falar que acabou. Entende? Pô, imagina, você perdia o almoço, estudava aí mais de 12, 15 horas por dia, fazendo além daquilo que o pessoal fala pra você fazer. Uma hora vai dar problema. E pode ter certeza, cara, que se fosse pra estudar mais, eles falariam pra gente estudar mais. Só que tem um momento que a gente precisa saber controlar, parar e fazer apenas aquilo que tem que ser feito. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para quem tá no Mini de seguir exatamente aquilo que está sendo determinado. Porque imagina, você pega aí a apostila de estequiometria do Alcides. Pô, mais de 100 questões. Aí imagina que o cara, depois de fazer essas 100 questões... Vou baixar folhas na internet, PDFs. Porque é infinito. É infinito. Aí é infinito. Tipo, ninguém é um robô, eu não conseguia manter isso 100%. Então chegava fim de semana pra mim e eu tava morta, eu não conseguia fazer nada. E aí isso era um ciclo vicioso, porque daí chegava na segunda-feira da semana seguinte, eu tava assim, nossa, no fim de semana eu não estudei. Então essa semana que eu tenho que... E aí, assim, até... E as matérias do final da semana vão ficando piores do que as do início da semana, porque... Não. Marina, queria saber como é que foram os simulados pra você nesses 5 meses, porque você tava um tempo aí, sem ver as coisas de vestibular, e aí você já volta bem perto da revisão e tem os simulados. E aí? Acho que a maior dificuldade pra mim nessa volta foi o tempo. Eu não conseguia mais ficar 5 horas e meia sentada numa cadeira fazendo Enem. Então, os primeiros simulados, assim, eu sempre cortava. Eu fazia uma matéria 1 hora, depois eu fazia outra, porque eu não tinha mais aquele ritmo. Mas uma coisa que me aliviou foi que eu vi que o segundo dia ainda estava mantendo bem. Então,
Isso foi um alívio um pouco pra mim, mas a minha redação eu ficava aterrorizada. Tipo, o que vai ser da minha redação? Eu não lembrava como fazer uma redação, não lembrava de modelo, não lembrava de nada. E foi isso. Mas deu pra reverter, tipo, a tempo, no caso, assim, bem antes da prova, ou você deixou pra corrigir, só conseguiu corrigir isso faltando pouco tempo? Então, como eu tava numa época de não me cobrar muito, a minha psicóloga ficava mandando eu frear também, eu acabei fazendo isso aos poucos. Então, sei lá, o primeiro simulado eu fiz 10 questões de vez, aí depois o próximo fazendo de 20 em 20. E aí foi algo que, tipo, acho que umas 2 semanas antes do Enem foi praticamente o primeiro simulado que eu tinha feito inteiro, assim, sem parar, sem sair, sem fazer nada. Então foi um negócio, assim, bem devagarzinho, bem no ritmozinho até chegar lá. E o resultado foi bom? Foi. Desse simulado? Foi. Reta final, Enem. Chega ali, faltando aquela semana pra prova, e, pô, você teve uma experiência ruim no outro ano. Como é que tava a sua cabeça nesse momento? Você teve medo de ficar entrar nessa paranoia de novo, ficar mal de novo? Ou você acha que já estava controlado ali? Eu acho que na semana final do Enem, eu nem toquei direito em matéria. Acho que meu foco era, eu acordava pensando, vou me controlar o dia inteiro. E eu ficava me visualizando também, uma técnica muito boa. Eu ficava pensando, tô aqui agora na frente do Enem, e aí, como que eu me sinto com isso? E aí, a última semana foi basicamente isso, psicóloga, ficar refletindo um pouco sobre a vida. Novamente, aquilo que a gente já falou aqui. O Enem está se aproximando, você precisa estar atento à sua semana do Enem. Ela não começa na semana do Enem, abençoado. Ela começa antes, um mês e meio antes. Você precisa saber que naquele momento ali, na véspera do Enem, você não vai ter nenhum tipo de perturbação que foi causada por você previamente. Então cuidado com isso, porque isso realmente tira a vaga de aluno bom. É ou não é? Com certeza. Assim, eu vou fazer um relato aqui, vai ter gente que muitos não gostar da pessoa que eu vou citar, né? Mas é um relato que eu acho importante para quem é competitivo, João. Tem um lance, eu não assisti o jogo inteiro, só para citar o caso, né? Mas tem um lance do Neymar, e aí já podem, quem não gosta dele, e tem muitos que não gostam, vou levar para o lado apenas, por favor, esportivo, né? Eu sei que é difícil separar tudo, mas apenas o lado esportivo. Tem um lance do Neymar, o Brasil nunca tinha sido campeão de Olimpíada no futebol. A gente tinha acabado de tomar o 7-1 da Alemanha em pleno Maracanã, em 14. O futebol masculino começa muito mal nas Olimpíadas, o feminino arrebentando nas Olimpíadas. E tem uma cena, tem uma foto muito interessante de um menino na arquibancada com a camisa do Neymar riscado, escrito Marta, né? Então tinha todo um peso na Olimpíada e o Brasil vai para a final olímpica no Maracanã contra a Alemanha, empata o jogo e se o Neymar bater o pênalti, o Brasil é campeão, a primeira medalha olímpica do futebol brasileiro, que é o esporte que o Brasil mais tem no Brasil mais tem popularidade, né? E o cara pega a bola e todo mundo diz, é o Neymar, mas alguém é o Neymar. Ele é o Neymar. E ele tá com a bola debaixo do braço e ele vai botar na marca do pênalti, as câmeras vão filmar e ele precisa bater aquilo ali. Naquele momento ele tem um documentário dele que ele diz, eu olho pro goleiro e ele tá enorme. Eu abaixei a cabeça, fechei os olhos e andei, e ele falando, né? E ele diz assim, se eu olhar para esse goleiro ele não tiver pequeno, ferrou. E aí ele olha pro goleiro e o goleiro tá bem pequeno e o gol tá enorme e ele não bate o pênalti para fazer o gol. Ele bota no ângulo a bola e o Brasil é campeão olímpico. Eu acho que esse é um relato de quem vai fazer a prova, e a Marina falou sobre isso aqui, que eu mentalizava a prova todos os dias. É óbvio que quando chegou no dia da prova dela, não era o lugar, a sala de aula exatamente igual ao que ela mentalizou, não foi a mesma pessoa que entregou a prova, não foram as mesmas questões que ela tinha medo de caíram, mas tinha uma coisa em comum. Todos os dias ela ficava nervosa pelo Enem e naquele dia foi só mais um que ela ficou, né? Então, a ansiedade, ela botou o coração de volta. Então, eu acho que isso, a mentalização, né? A reflexão sobre a prova, para quem é muito ansioso, e quem está falando aqui é um ansioso, é muito importante, porque você se coloca naquela situação várias vezes, inclusive pode ser no simulado.
né? E não fazer o simulado só por fazer o simulado, né? Ou deitar na cama e imaginar, cara, a prova do Enem, parará, e a prova começa antes, João. Porque se você não fizer essa mentalização, quem acha que vai ficar nervoso não fizer essa mentalização, vai ficar nervoso. Como ficaria caso mentalizasse? Só tem uma diferença. Você não sabe lidar com aquela ansiedade e a pessoa que mentalizou consegue lidar com aquela ansiedade, botar o coração no peito de volta e fazer uma excelente prova naquele dia. Acho que a história que você contou do Neymar, você foi construindo a narrativa com a gente. Cara, eu consigo lembrar dos meses que antecederam a minha prova do Enem, a prova que eu fui aprovado, porque era exatamente isso, sabe? Eu tava ali preocupado, já tinha cometido um erro no outro ano, de não ter me preocupado com a minha prova do Enem, com a minha semana do Enem, ter vivido uma situação ruim também no meu dia do Enem, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Você falou, cara, eu não toquei em nenhuma matéria. Aí eu queria saber de você, quando você chegou lá, tava melhor realmente, ou, pô, não, cara, não adiantou de nada? Cara, eu senti total a diferença, porque eu acho que a pessoa tem que se conhecer muito. E eu sou uma pessoa bem ansiosa mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esse exercício, eu sentava, eu pensava, aí meu coração começava a acelerar e eu já me imaginava desmaiando no Enem. Já me imaginava chorando, desmaiando, surtando. E aí, óbvio que não foi um processo linear, né? Mas ao longo do tempo que eu fui fazendo isso, que foi um processo assim, de meses mesmo, não foi uma coisa de um dia ou outro. É um negócio que, se eu pudesse, eu começaria a fazer até no primeiro ano do ensino médio, porque eu acho que mudou tudo. Não foi a primeira vez que eu tava sendo exposta àquela ansiedade. Eu tava lá na semana do Enem, mas eu já tava, tipo, o ano inteiro, pelo menos uma vez por dia, me expondo àquela situação. Então, é óbvio que meu coração acelerou um pouquinho, é óbvio que eu tinha o meu remedinho aqui só de urgência, que eu acabei não usando, inclusive. Mas foi um negócio que fez toda a diferença. Eu estar ali presente, já ter sentido aquilo antes e saber que vai ficar tudo bem. Até porque, como eu retomei as outras áreas da minha vida, voltei a fazer esporte, voltei a falar com os amigos, voltei a sair, voltei a fazer outras coisas, eu sabia que minha vida não dependia mais daquilo. Que, pô, não passei, tá tudo bem. Porque eu ainda sou outras coisas. Além de uma pessoa que estuda. Com certeza. E assim, Marina, você chegou lá, abriu a prova, pum, tema da redação, o trabalho do cuidado. Tema difícil, que o pessoal saiu falando que foi difícil escrever esse texto. E, pô, você falou que tinha esquecido como escrevia a redação quando voltou pro curso. Então foi algo que foi o mínimo desafio ali pra você. Naquele momento, como é que foi não se desestabilizar e continuar escrevendo o texto, fazendo o que tinha que ser feito? Eu acho que também tem aquilo a ver com... Eu voltei a velejar de vez em quando. Então eu consegui voltar para aquele sentimento de... Eu tô tão focada naquilo, tão focada em fazer aquilo bem, que eu não fico refletindo, tipo, e se eu for mal? Porque no terceiro ano eu ficava a prova inteira assim, o que vai ser de mim ano que vem se eu não passar? E nesse ano eu nem pensei, eu só ficava tipo, olha essa questão aqui, o que tá aqui nessa questão aqui agora? Então, como eu tava tão focada naquilo, eu nem pensava muito no que podia acontecer, caso desse ruim, caso fosse bom. Novamente, a importância do esporte aí pra construir essa mentalidade, cara. Porque... Você vê, ela trouxe pra gente que no outro ano que ela tinha abandonado, largado a vela, que é um esporte incrível, incrível. Eu acho também, João. Não é? Você tá prometendo que você vai fazer... Vou me comprometer aqui, ó. Aqui, agora eu quero ver ali naquela câmera ali, ó. Vou fazer pelo menos uma aula de vela em breve. Não adianta nada, pô. Uma aula não adianta. Não, que isso, cara. Uma aula, tá achando que vai velejar com uma aula, Marina? Quem sabe, né? Aí, ó. Viu? Um prodígio, pô. Não, foi ironia dela, João. Foi ironia, João. Não fala assim. Que isso, não fala assim. Mas voltando. Então a importância do esporte até pra você controlar esse momento difícil de adversidade que você tava realmente vivendo ali na hora da prova. Que, pô, só quem já viveu o momento de uma prova do Enem pra valer sabe o que é aquilo ali. Todo o seu ano naquele momento. Então, de verdade, não negligencie o fator exercício físico na sua vida. Não faça isso. Porque isso pode custar um preço muito caro. Que é um momento de desestabilidade que você vai estar ali na hora da prova, sendo que você tem condições de ser aprovado e deixar de ser aprovado por uma constante que não é a técnica, né? Que é uma outra situação ali. Bom, Marina, chegou no segundo dia, aí acredito que era o seu dia, né? O dia que você ia brilhar. Como é que foi fazer essa prova? Acho que o segundo dia pra mim foi quase que um alívio, porque eu me preocupava muito, principalmente com a nota de redação, né? Porque se você tira uma nota muito ruim em redação, é difícil passar em medicina. E no segundo dia eu meio que me garantia. E eu vi que a prova, eu fui lendo a prova, achei ela relativamente fácil. Tava bem confiante, na real, e foi um dia tranquilo pra mim. Você corrigiu entre as semanas, por exemplo? Não, nossa. Obrigado. Meu terceiro ano no ensino médio eu corrigi entre as semanas e não tinha ainda no gabarito oficial, porque o gabarito oficial não sai ali. Você corrigiu a minha com nota extra oficial.
Corrigi com extraoficial no meio da semana do Enem, no meu 3º ano. Tava tudo errado. Eu entrei no segundo dia, que era o meu forte, entrei já derrotada. Eu entrei pensando assim, tem que gabaritar. E na vez que deu certo, nem cheguei perto. A galera ficava comentando assim, saiu o gabarito. Não quero saber. Não chegava nem perto, porque pra mim não importava. Pra mim era eu chegar lá e fazer o meu melhor. Não tem, tipo, se eu fosse mal no primeiro dia, e daí? Vou fazer a mesma coisa no segundo. Se eu fui bem no primeiro dia, e daí? Vou fazer a mesma coisa no segundo. Muito obrigado pelo seu relato. Não corrija com gabarito extraoficial entre as semanas do Enem, pelo amor de Deus, cara. Por favor, se você for bem, não importa. Se você for mal, não importa. Não é aquele não é o gabarito. Não é o momento de você fazer isso. E assim, eu acho que tem uma coisa aí que é o seguinte, é da nossa cultura, né? A gente valoriza os nossos erros, supervaloriza os nossos erros, melhor. Você vai sempre lembrar de uma questão que você errou, sempre. Mas você não é capaz de lembrar de várias que você acertou, porque a gente se martiriza pelo erro, né? Quando você confere o gabarito extraoficial, que pode ser alterado quando sair o gabarito oficial, né? Cara, seu resultado vai ser muito abaixo, pelo menos, do que... Você vai... Sei lá, tirei 39. É uma excelente nota para qualquer coisa. Mas você vai falar assim, mas eu errei aquelas duas, podia ter sido 42. Aí eu acertei 44, mas eu errei aquela ali que, putz, eu tinha certeza que eu tinha acertado, podia ser 46. Você nunca vai julgar uma satisfação. Seja o resultado qual for, você sempre vai achar que poderia ter ido melhor. Esquece aquilo, cara. A gente já teve aluno, João, que a menina acertou 39 naturezas e foi mal por causa da TRI, Deus sabe lá como. A Iris esteve aqui, compartilhou com a gente que a TRI dela não foi tão boa, mesmo com uma nota absurda, né? E já tivemos uma aluna, a Lu Alice, se estiver assistindo isso aí, 30 em matemática com uma TRI excelente, o que também não é a regra. Mesmo com o número de acertos, não dá para saber se foi bem ou foi mal enquanto não saiu o SISU. Então não faz sentido. Não faz sentido você se expor a mais uma ansiedade de olhar um gabarito que não faz diferença e relevância para o seu segundo dia. Pelo menos o mínimo que a gente espera dos alunos espera passar o ERJ. Não vai fazer diferença o que você... Isso. Não vai fazer diferença, mas pelo menos espera o ERJ para conferir. Eu acho que é isso, o gabarito oficial, tarará, e aí depois se comparar, se você quiser, com alguns alunos. É melhor esperar o SISU, mas se quiser, espera o ERJ. Exatamente isso. Ainda mais com o gabarito do Enem, que o primeiro dia sempre vem errado, gente. É humanas e linguagens. A galera, ela discorda de questão. Não é um negócio tipo, exatamente. 1 mais 1 igual a 2. Tem discordância. Não tem o que fazer. Então sempre vem questão errada. Você vai corrigir o negócio, vai corrigir errado e ainda vai ficar nervoso com isso. É o combo. É ansioso. E aí tu vai pro segundo dia, é isso, derrotado. E aí, putz, né? Cara, a gente vê a bad que é nas aulas no Entre Enems, cara. É uma bad, assim, tá todo mundo, pô, e a gente tenta levantar a galera, a gente tenta, não deu, pô. Você tem que ir lá, é 0-0, vai pro segundo dia e arrebenta, cara. Não tem o que fazer. E aí você vai descobrir. Aí lá em janeiro, sabe o que acontece? O cara diz, nossa, eu fui bem. Pô, tá de brincadeira, cara. Estudou o ano todo. Pô. Aí de repente você prejudicou o seu segundo dia e descobre em janeiro que o seu primeiro dia foi excelente. Marina, acabou a prova do Enem. Saiu da prova achando que ia passar? Pode ser sincera, tá? Eu saí da prova aliviada, sabe? Eu acho que... Não sei, era um negócio que eu trabalhava tanto tempo por aquilo e eu senti que, tipo... A gente sempre sente que dá pra ir melhor, mas eu senti que, pô, consegui mais ou menos chegar no objetivo que eu queria, então eu tava com a consciência limpa. Eu não sabia se eu ia passar ou não, na real eu achava que eu ia, mas eu saí com a consciência, assim, levíssima, pensando, fiz o que eu podia, consegui me controlar, que foi, tipo, o maior desafio, assim, da minha vida, é conseguir me controlar naquela situação que é extremamente estressante, né? E aí, saí bem. E aí, chegou o SISU. Como é que foi o tempo de SISU pra você? Foi tranquilo? Foi estressante? Porque é comum o relato de que o SISU é tão ruim quanto a prova do Enem. Então, primeiro saiu a nota da redação, né? E eu tava super preocupada com ela. Eu achei ela uma nota baixa. Eu tirei 920 na redação. Então, chegou o SISU e aí ficava aquela preocupação. Será que vai dar pra passar com 920 em redação? E você vê, né? Mesmo com 920... pra pessoa que tá assistindo a gente aí e tem pouco conhecimento, 920 na redação do Enem, pra quem quer medicina, ampla concorrência, já começa a ficar um risco de não conseguir passar. Aí, principalmente, o primeiro dia de SISU foi, assim, o mais tenso. Eu lembro que eu virei à noite, né, com meu pai no computador e a nota nunca sai, a listagem nunca sai meia-noite certinho, né? Ela sempre fica adiando. Então eu virei aquela noite com meu pai, a gente viu
pô, tô em uma colocação boa. Aí eu dei uma relaxada. Não que eu não fiquei estressada o resto da semana, porque eu fiquei. Mas foi ok, assim, relativamente. E sempre foi UF? Sempre foi UF. UF, primeira opção. Nunca botei nem outra. Sempre foi UF. Desculpa aí. Não, que isso, pô. Não, e dá pra ver, assim, que seus pais são muito parceiros, assim, né? Teu pai tá sempre contigo e tal, sempre, né, dividindo esse... Isso é um alicerce também, né, Marina? Pra qualquer coisa, né, cara? Pô, eu não sei o que seria de mim sem meu pai e minha mãe me apoiando, cara. A minha mãe se esforçando ao máximo pra sempre estar me colocando no melhor lugar que ela conseguia, na melhor escola que ela conseguia, melhor oportunidade que ela pode. Meu pai me levando pra cima, pra baixo, não sei o quê. Nossa, no ano passado, né? Na reta final, eu chorava no colo do meu pai a hora toda. Eu voltei a ser uma criança. Aí eu chegava assim no quarto dele, às vezes eu nem falava nada. Eu só abria a porta, olhava pra ele e abraçava ele, começava a chorar. Foi, assim, imprescindível ter a presença deles ali comigo. Nossa, isso não tem o que falar. Sem eles... Não, real, sem eles eu não teria superado esse meu desafio, assim, da ansiedade, jamais. Pelo menos essa tranquilidade de saber que você tem uma âncora ali né, um ponto de apoio ali já é positivo pra caramba, né, cara? Porque a luta é doída, assim, é um ano que... Putz, no teu caso, Marina, ainda com a incerteza se queria ou não fazer, né? E aí você recebe das pessoas que, putz, mais poderiam dizer assim, vai logo pra faculdade. Não, cara, acho que dá. Vai lá que, putz, se é teu sonho, luta por ele e tal, né? E vai fazer mais um Enem. E aí, a minha mãe ter falado isso, filha, é só um tiro curto, só tenta essa vez, vai, eu tô aqui com você, nossa. Não, o mais maneiro é o vamos, né? Assim, vamos, porque é como quem diz assim, isso, cara, a gente tá num pacote aí, tá no mesmo barco, né? A gente tá no mesmo barco e tal, e vamos lá que a gente vai conseguir, e realmente vocês conseguiram, né? Porque, quando eu olho pra você assim, Marina, e teu pai tá aqui fora, né? Ouvindo a gente falar, né? Eu vejo assim, que é muito da cumplicidade mesmo, assim, que, né, a gente conseguiu isso juntos. Claro, foi a Marina, é o nome da Marina que tá lá, mas você leva com você, dá pra ver em você que você leva a vitória de todos ali, né, na linha de chegada. Isso é muito bonito, né, cara? Isso é muito bonito e isso é muito frequente. Pô, tomara que eu tenha essa felicidade com os meus filhos. Pô, com certeza, Léo, você trabalha pra isso, na verdade, cara. Putz, é muito lindo isso, cara. Parabéns pra vocês todos aí. Obrigada. Parabéns pra sua família de verdade. É muito bonito mesmo. E você que tá assistindo a gente aqui, cara, já com frequência, se você for atento, você vai perceber o relato de quem tá aprovado aqui, sentado ali, falando sobre a importância da família. Isso é uma coisa que o estudante que tá no vestibular tem que prestar atenção. Porque, por vezes, a gente acaba negligenciando isso. A gente afasta a nossa família. Pô, os caras só querem apoiar a gente. Só querem saber como é que foi. Pô, quer te ajudar, sabe? A pessoa quer te ajudar. E você, tal qual um ingrato, porque tá numa situação difícil aí. É difícil pra todo mundo. Escolhe não ser ajudado. Escolhe tratar mal essa pessoa que tá querendo tá no mesmo barco com você. Tá querendo lutar junto com você pra vencer a luta com você. Então, cuidado, cara, com a forma que você tá tratando as pessoas que estão ao seu lado. A forma que você tá tratando a sua família. Não seja um estúpido só porque você tá numa condição de adversidade. Não faça isso. De verdade. Porque vai ser muito mais fácil se você aceitar o abraço dessa rapaziada. É menos difícil, né? Fácil nunca é, mas isso, é menos difícil se todo mundo remar pro mesmo lado. Pô, hoje eu vim no barco. A semântica tá linda. Eu vim no barco, meu amigo. Embora não reme, o vento é pro mesmo lado, então. Pô, muito bom, cara, muito bom. Olha, Marina, obrigado, cara, por compartilhar a história com a gente. Obrigado por ofertar um pouquinho do seu tempo. Obrigada por me chamar também. Que isso, cara. É uma honra, de verdade, é uma honra ter uma história dessa sendo contada aqui. Com certeza vai ajudar muito das pessoas que estão assistindo a gente. Porque é mais um relato de mais uma vitória, de mais uma forma de chegar até o objetivo, que é passar para medicina na Faculdade Federal. Então, isso é incrível. Muito obrigado mesmo, sério. Obrigada. Marina, assim, eu faço essa pergunta para todo mundo, mas se você não se sentir à vontade, não tem problema não responder. Porque a galera fica em casa querendo saber quais foram os acertos de cada área e tal, porque assim, existe uma construção que o cara, tem gente que está no 20 acertos ainda, e que vai passar pelo 28, mas ele gosta de saber onde ele tem que chegar. Né? Ele pode duvidar se vai conseguir, mas eu acho que cada um que vem aqui dá um número, dá uma esperança para algumas pessoas ali, ou mostra uma frente de trabalho. Eu vou precisar trabalhar para chegar ali, né? Então foi 920 na redação, para algumas pessoas já dá uma calentada no coração, mas vamos salgar o outro lado agora, porque vamos falar a realidade aí. Tá, foi
39 em linguagens, 39 em humanas, 44 em naturezas e 39 em matemática. 44 em remoeu pela outra questão. Eu tenho João, não, ela tá pensando em cara. Eu tenho certeza absoluta. Ah lá, já tava lançando a cabeça ali. Aquela questão assim, maldita. Que sabia fazer, João. E vai dizer assim, cara, essa miserável. Ou não é, Marina? Cara, rapidinho. Você tem noção que você está assistindo alguém que acertou 44 das 45 questões de ciências da natureza do Enem? E vai se remoer por essa uma. Não, Isso, não né? a ponto de... Não tô dizendo que vai ficar pro resto da vida. Mas fica assim, caraca, cara, pô... Errei uma de química. De química? De química ainda. Se eu tivesse errado de biologia, eu me perdoava. Mas a de química não dá. Cara, não, cara, você te perdoa, fica tranquilo. Gabaritou biologia. Mas você gabaritou física, cara. Mas Exato. física sempre foi minha preferida. Aí, acho que... bizarro. Não sei, acho que o tempo, assim, de sofrimento que eu tive no ensino médio, de estudar pra caramba, não sei o quê. Se eu posso tirar uma coisa de boa dali, é eu ter me apaixonado por física. Porque virou um negócio que eu peguei gosto mesmo. Bacana. Tipo, não só física, até outras matérias. Acho que faz toda a diferença você se apropriar daquela matéria, sabe? Você tá ali sentado, até história. Você tá ali sentado, estudando um negócio que você não gosta, é uma coisa. Agora você se apropriar daquela matéria, você tentar, tipo, não decorar, sabe? Você tentar entender. Deixa eu te perguntar, tudo. E como é que foi a felicidade de ver o 39 em humanas? Acho que foi meio apagado pelo 44 em natureza. Quando eu vi aquele 44... Pelo relato dela, de dizer assim, cara, história, pô, que droga, eu sou muito ruim, não sei o que, e ver um 39, porque isso é um fruto de um trabalho que partiu de você, assim, né, cara? Eu acho, na verdade, eu acho que foi por parte um alívio e aí, de novo, uma culpabilização, porque eu troquei algumas questões, assim, em cima da hora que estavam certas. Caraca. E, enfim... Mas foi um alívio, assim. Mas um 44 em naturezas, minha nossa senhora, né, velho? É muito maneiro. Você que tá em casa aí, você pode chegar lá. Vai passar pelo 35, pelo 38, pelo 40, mas dá pra chegar. Olha aí, dá pra chegar. Se puder pular a parte das crises de ansiedade, fica ótimo também. Mentalizar, se cuidar. Mentaliza a prova, se cuida. Não precisa deixar de se cuidar pra tirar uma nota boa em natureza. Não deve. Não deve. Não deve. Quanto mais você se negligenciar, mais longe você tá do 44. Isso é certeza. Cara, eu tô chocado. 44 é muita coisa. Parabéns, cara. Obrigada. Pô, muito obrigado por isso. De verdade. Queria que você deixasse um recado ali na câmera pro seu futuro e sua futura caloura da medicina UF. Estudar para o vestibular não é uma corrida rápida, é um negócio que vai demorar muito tempo, você tem que cuidar de si, não dá para correr, não dá para achar que essa semana é a semana que vai fazer diferença, você tem que saber a hora de parar, saber que, tipo, pô, já deu meu horário, ainda tem matéria para estudar, mas já deu teu horário, vê se não é melhor tu ir pra academia e fazer alguma coisa, cuida de si, presta atenção na tua família, porque a tua família, se estiver com você, é um privilégio ter a família do seu lado, sua mãe, sua irmã. E é isso, tem calma, paciência e mentaliza a prova do Enem. E o hospital lá, que é bonitão? Pô, eu sou apaixonada por aquele hospital, aquela faculdade, eu não sei se vocês já viram, mas a faculdade nova de medicina, né? Vou vender meu peixe por aqui favor. agora. É, claro. A UF tá com um prédio novíssimo, incrível, com um elevador, condicionado, não tem um tijolo fora do lugar, parece particular. Dá uma pesquisada, gente. Porque... A Gi mostrou pra gente, a Giovana. Mas, ó, se você olhar esse prédio, não olha outros não, porque... não compara não. Não compara não, que vai ficar ruim, irmão. Prédio do lado do Hospital Universitário Antônio Pedro, tu chega assim andando, é incrível, assim, acho que melhor faculdade que eu poderia... Não me arrependo nenhum dia, assim, sempre foi UF e vai continuar sendo até o final. E vou pedir mais um relato só. E o privilégio de morar em Niterói? Porque é um privilégio também. Niterói é lindo, né, cara? É gostoso, né? Cara, eu adoro Niterói. É uma cidadezinha, assim, mais calminha. Pelo menos no meu bairro, é porque o meu bairro é um pouco mais afastado. É mais calminha, assim, eu vou andando de bicicleta pros lugares. É gostoso. uma vibe muito boa. É fazer vela, é estudar IDH, na UF. Pô, é outra vida, João. É outra vida, João. Pô. E mesmo assim ansiosa aí. Pra tu ver, né, cara? É da vida. É o cérebro das pessoas. Marina, a gente quer prestar uma homenagem pra você agora. Por favor, Léo, chama aí. Está começando o Arquivo Confidencial. Ele disse que era o sonho dele fazer isso. Ai, não, gente, eu choro. Eu também. Marina, minha filha, papai te ama. Você me tornou pai no dia que nasceu. E desde esse dia eu sempre te amei muito.
E parabéns pelo todo o seu sucesso, suas conquistas, que mais conquistas ainda virão. Um beijão. Marina, minha querida, nós estamos fazendo esse vídeo para dizer o quanto que nós estamos felizes com você. Nós temos muito orgulho de você. Você é a nossa querida inteligente. Eu digo a mesma coisa. Minha irmã sempre foi estudiosa e agora passou. Curta bastante essa tua conquista, meu amor. Um beijo. Cara, sua irmã é sua cara. É isso aí, Mariana. Bom, de verdade, obrigado por compartilhar a história com a gente. Isso aqui é uma homenagem que a gente queria prestar pra você. Agradecer a confiança da sua família também. Obrigado por participar de todo esse processo com o Mini. E parabéns pra todos vocês. Parabéns porque é uma jornada longa, é um desafio grande e vocês conquistaram. Parabéns por isso. Obrigada, gente. Marina, eu também queria deixar meu beijo a todos aí. Obrigado, Marina, a sua família também, seu pai, sua mãe, né, que confiaram no Mini, como o João falou. E eu espero que eu tenha lá na frente essa afinidade, essa proximidade, esse amor com os meus filhos que você tem com os seus pais. Tomara que me permita. Isso é uma parada muito bacana. Muito bacana. Mesmo, né, cara? Parabéns para vocês como família também. Exatamente. Quer viver isso que a Marina tá vivendo? Já sabe. Manda mensagem no nosso WhatsApp, fala com a Ana Paula, com o Alex e venha fazer parte da família. Lembrando sempre, deixa o like, compartilha com algum amigo aí que também que tá vivendo esse momento complicado do vestibular, se inscreve no canal e é isso. Um abraço, o Mini somos nós. Tá preparado para fazer esse final, cara, e não deixou. Pode fazer, vai. Brincadeira, João, brincadeira, João. Perturbado, cara, perturbado. Obrigado, Marina, boa.